Então eu quero falar algo aqui a respeito dos discípulos. É a morte de Jesus, né? Quando Jesus ressuscitou. E realmente o que aconteceu. Isto me chama muita atenção, por quê? Porque foi algo assim que entristeceram todos. Mas por que entristeceram? Porque Jesus tinha morrido, né? Mas eu quero já entrar aqui. Durante 3 anos e meio, a vida dos discípulos foram profundamente redimensionada pela presença de Cristo. Aqueles homens simples passaram a viver uma outra dimensão de existência. E como fosse um lindo e prazeroso sonho, Cristo deu-lhes novas direções, novas esperanças, né? Ele deu novos valores, novos propósitos de vidas a todos aqueles discípulos que estavam com ele, que ele tinha chamado. E assim aconteceu comigo, com você, com cada um que tem aceitado a Jesus. Ele nos deu novas direções, novos caminhos, novos propósitos de vidas. Deus, Ele nos concedeu tantas coisas que alegra o nosso coração, assim como Ele fez com os discípulos. E aqueles discípulos que Jesus chamou e estava servindo a Ele passo a passo, eles participaram de coisas pelas quais eles nunca tinham participado antes, eles nunca tinham visto antes. Era tudo novo para eles. Graças a Deus por isso. Um relacionamento íntimo com o Senhor sempre nos direciona para o centro da vontade de Deus. Você pode repetir isso comigo? Um relacionamento íntimo com o Senhor sempre nos direciona para o centro da vontade de Deus. Graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor. E Ele nos direciona para o centro da vontade de Deus, para quê? Para dar uma nova e maravilhosa dimensão de vida. Tudo estava ocorrendo às 1000 maravilhas com os discípulos. Eles receberam todas estas bênçãos do Senhor, e eles estavam ali ao lado do Senhor, né? Eles estavam tendo aquele relacionamento, né, íntimo com o Senhor, aonde o Senhor ia, eles estavam ali juntos com o Senhor, e isto levava até o centro da vontade de Deus. A vontade de Deus na vida deles, graças a Deus por isso. Então eles estavam todos, né, felizes, satisfeitos, assim como nós, quando nós aceitamos a Jesus e começamos a receber do Senhor algo novo para as nossas vidas, que tudo é novo, algo que a gente nunca tinha experimentado antes, né? Novas direções, mudança de vida, né? Deixamos aquela vida errada para trás e começamos a seguir ao Senhor, começamos a servi-lo de todo o nosso coração. Então isto traz uma alegria muito grande aos nossos corações, traz um motivo de muita satisfação aos nossos corações. E quem os via antes, os discípulos, eles viam aqueles homens, né? Os homens que eram simplesmente os pescadores do mar da Galileia. E quem viam eles, agora via eles aos pés de Jesus, ao lado de Jesus, tendo aquele relacionamento íntimo com o Senhor, eles se admiravam. Eles falavam: olha esses homens aí que eram pescadores, agora está com o mestre aí, né? E está tendo uma nova vida, novas experiências, dia a dia com o Senhor. Isso era maravilhoso. Isso é muito bom para nós. Amém? Graças a Deus. Quantas coisas mudou na vida deles? Muitas coisas. Na vida daqueles homens incultos, né? Eles não tinham muita assim, leitura, muitos conhecimentos, e muitas coisas mudaram na vida deles. A companhia com o mestre
os transformou. De fato, era um belo sonho na vida deles. Parecia que eles estavam vivendo um sonho. Justamente porque eles nem imaginavam de passar por tudo aquilo, né? Tantas coisas, louvado seja o nome do Senhor. Mas, naquele mesmo momento que estava com o mestre, e parecia um sonho, até que em uma sobrinha, sexta-feira, o mundo pareceu se desabar sobre a vida, sobre a cabeça deles. Sexta-feira, quando Jesus estava sendo levado para ser sepultado, e eu imagino a cabeça daqueles discípulos, como que não ficou, né? Porque ali estava sendo, eles pensavam, né, que estava sendo enterrados sonhos, que tudo estava acabando por ali. Mas não era assim, não foi assim. Os planos de Deus na nossa vida, na vida deles, né? Então, com a morte do mestre, os sonhos dos discípulos também morreram. Suas esperanças se esvaiaram. Eles não tinham mais o que fazer, né? Eles falaram, e agora? O que será de nós? O que vamos fazer? Estava tão bom, né? Tão bom andar com o mestre, ter um relacionamento íntimo com ele, né? Todos os dias ali, ele nos ensinando, ele falando conosco. Então, estava tão bom e de repente acabam essas coisas. E passaram-se muitas horas, muitos dias, e a vida não era mais a mesma sem o nosso Senhor Jesus Cristo. Não havia mais naqueles homens ministério, não havia mais esperança, não havia mais vontade de prosseguir, porque sem o mestre, sem Jesus não tinha nem como prosseguir. E passou-se o sábado, e no domingo já tarde, 2 deles partiram para Jerusalém, para uma pequena aldeia chamada Emaús. E ali eles estavam andando por aquele caminho, né, até Emaús, tristes, abatidos, pensando o que seria da vida deles. Mas eles comentavam entre si, porque eles lembravam de tudo que o mestre fez. Eles iam comentando, poxa, você viu? Jesus curou aquele moço na cidade de Naim. Ou seja, Jesus curou ele. Jesus ressuscitou pessoas. Jesus, iam conversando uns com os outros. Jesus curou a sogra de Pedro. Jesus ressuscitou Lázaro. Olha que coisa maravilhosa. E quando Jesus andou sobre as águas, é incrível. Meu Deus, ele não devia ter morrido. Poxa vida. Ele andou sobre as águas. Ele fez muitas coisas que o homem não tem como fazer. Ele era um profeta de Deus, um enviado de Deus. E eles iam ali comentando pelo caminho. E Jesus, ele já tinha ressuscitado, né? Que era domingo de manhã. E Jesus estava seguindo eles. E Jesus apressou os passos.
e chegou até eles. E Jesus comentou com eles, falou com eles: por que vocês estão tão tristes? Qual o motivo, qual a razão de vocês estarem tão tristes? Muitas vezes nós também, né, somos seres humanos e muitas vezes nós ficamos tão tristes por tantas coisas, abatidos, né, com vontade de desistir de tudo. Mas glória a Deus que Jesus, ele não abandona ninguém. Graças a Deus por isso. E Jesus fez essas perguntas para eles e eles olhou um para o outro e falou: esse moço, eu acho que ele não é daqui de Jerusalém, porque ele não sabe dos últimos acontecimentos, né? E aí eles abriram o coração e começou a explicar para aquele moço, que era Jesus, o que realmente tinha acontecido. Olha, Jesus, ele nos deu esperança, nos deu nova vida, ele fez tantas coisas. E ali eles foram conversando, os três conversando, e eles falando para Jesus essas coisas, mas infelizmente o mataram o mestre. Ele não merecia isto. Jesus pegou e começou a falar da palavra para eles. Nas escrituras do Velho Testamento, ele começou a falar para eles do que ia acontecer, de que Jesus, ele haveria de morrer, de padecer, né? Que isso estava escrito, que isso tinha que acontecer. E Jesus foi explicando a palavra para eles. E com certeza, né, tem os versículos mais para frente, diz que o coração deles ardiam, né, queimavam o coração deles. Louvado seja o nome do Senhor. Mas os sonhos deles estavam mortos. Os sonhos deles tinham morrido juntamente com a morte de Jesus, e eles não conseguiam ver realmente o que estava escrito na palavra, e que realmente Jesus ia ressuscitar. Diz assim, aquele viajante desconhecido então passou a lhes anunciar das Escrituras, contou-lhes sobre os profetas do Velho Testamento, e falavam sobre o Senhor e sobre o seu reino. Que sermão era aquele, hein? Jesus estava pregando um sermão sobre cristologia para aqueles homens. O primeiro sermão de Jesus após ele ressuscitar. E eu meditando nessa passagem, nesse trecho, e eu fiquei pensando, eu falei: meu Deus, meu Deus, meu Deus, como o Senhor é maravilhoso. Porque Jesus, ele morreu na cruz, ele foi ressuscitar, ele morreu, foi enterrado ali, e ele já tinha cumprido tudo, ele cumpriu. Ele veio para isso, para morrer, né, pela humanidade, e ele fez isso. Ele poderia muito bem ter ressuscitado e ter ido para a glória, ao lado do Pai, de onde ele veio. Mas não. Se ele tivesse feito isso, amados, com certeza a obra não teria continuado. Talvez eu e você não estaria aqui hoje. Mas Jesus, conhecendo o coração de cada um, assim como ele conhece o coração de vocês, o meu coração, ele foi a cada um. Ele chegou e começou a explicar, porque ele sabia que os sonhos daqueles homens tinham morrido, que os sonhos daqueles homens tinham acabado. E ali ele começou
a falar sobre tudo que tinha acontecido. Então diz assim: seus sonhos estavam mortos, a esperança tinha morrido também. Quando os nossos sonhos morrem, somos incapazes de reconhecer a bênção de Deus, por mais perto que ela esteja. Você pode repetir comigo essas palavras? Quando os nossos sonhos morrem, somos incapazes de reconhecer a bênção de Deus, por mais perto que ela esteja. Jesus estava ali com eles. Jesus estava ali presente. Mas o sonho deles tinha morrido, tinha acabado. E Jesus estava ali e eles não reconheceram que era Jesus. Não deram por conta que era Jesus, porque os sonhos deles tinham morrido. Eles não tinham mais esperança. Eles esqueceram que Jesus disse que ele ia morrer sim, mas ele ia ressuscitar. E Jesus ressuscitou e foi atrás de cada um deles, para que os sonhos pudessem ser ressuscitados. E Jesus continuou, né? E o mesmo, isso não foi somente com eles, mas o mesmo aconteceu com Maria Madalena, que acompanhada de outras mulheres, foi ao sepulcro para embalsamar o corpo de Jesus naquela manhã dominical. Mas levaram perfumes para o embalsamento do seu corpo. Mas acontece que os sonhos delas também tinham morrido, pois não havia mais esperança nelas de ver o vivo novamente. Como os sonhos estavam mortos, ficaram surpresas quando elas chegaram ali na porta do túmulo e o túmulo estava aberto. Elas ficaram surpresas. E ali elas ficaram, né, sem saber o que fazer, mas... E o anjo os anunciou a elas que ele não estava mais lá, que ele tinha ressuscitado. Mas elas não estavam, eu acho que deu um nó na cabeça delas. E elas ali, Jesus estava atrás delas. Quantas vezes Jesus está atrás de nós, né? Jesus está ali, esperando a nossa atitude, né? E Jesus estava atrás delas e Jesus fez umas perguntas para elas. Mulheres, a quem você está procurando? A quem procuras? Em outras palavras, por que você está procurando um morto que já ressuscitou? Né? Mas elas, não entendendo que era Jesus, não conseguia ver que era Jesus, elas perguntam para aquele homem assim: olha, se o Senhor tirou o corpo dele aqui, diga para nós para onde os levou, que nós iremos lá e pegamos o corpo. Oh, Jesus amado, elas não entenderam, não viam. De fato, quando os nossos sonhos estão mortos, é mais fácil acreditar numa catástrofe do que no milagre. Não é verdade? Você pode repetir isso? Quando os nossos sonhos estão mortos, é mais fácil acreditar numa catástrofe que no milagre. O milagre estava na frente delas, mas elas não conseguiam enxergar, não acreditavam. Não, já me falaram que Jesus está vivo, mas eu não acredito. Assim com os discípulos, todos eles. Talvez se eu e você estivesse lá, seria a mesma coisa. Por quê?
Porque parece que as dificuldades, os problemas, as situações, né, que estão à nossa frente, nós não conseguimos ver a bênção, o milagre acontecendo. Nós não conseguimos ver. A Igreja Quadrangular começou hoje, se eu não me engano, é o 5º dia, né, de 40 dias de milagres. E milagres só acontecem para aqueles que creem. São milagres, amados, que acontecem na minha e na sua vida. Mas para isso nós temos que crer. Senão ele não vai acontecer. Aí é mais fácil você acreditar no pior, né? Não, mas não é possível. Você acredita numa catástrofe do que no milagre que Deus está fazendo na sua vida. Do que aquilo que Deus está fazendo com você. Você acredita em outras coisas e não acreditam no que Deus tem de melhor para você, para a sua vida. Não, mas isso é impossível, isso não vai acontecer. Não, você está decretando, falando que não vai acontecer, porque você está acreditando no pior. Você não está confiando no Deus que tudo pode. A bênção estava mais próxima do que pudessem imaginar. Mas assim, pensaram no pior. A bênção estava mais próxima, estava ali com eles. Mas eles pensavam no pior. Meu Deus. E tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceram que era Jesus. Perguntou-lhes Jesus: mulher, por que choras? A quem procuras? Ela, supondo ser um jardineiro, respondeu: Senhor, se tu o tiraste, diz-me onde puseste, e eu o levarei. Jesus amado, tem misericórdia. Jesus estava ali, mas era assim como os discípulos no caminho de Emaús não reconheceram. Veja que o mesmo aconteceu com os demais discípulos. A catástrofe parecia estar mais perto do que o milagre. Meu Deus. Mas Ele nos ama muito. Isso é que importa. E quando Ele nos ama, lá em Marcos 16, 11, 13, estes ouvindo que Ele vivia e que fora visto por ela, não acreditaram. E indo eles, anunciaram aos demais, mas também eles não deram crédito. É complicado, né? Eles estiveram com Jesus 3 anos e meio aproximadamente, ali continuamente com Jesus, vendo tudo que Jesus fazia, tudo. Era para eles se reunirem, ou sei lá, na porta do sepulcro, ou algum lugar, estar ali em vigília, esperando aquele momento em que Jesus ia ressuscitar, que com certeza Jesus ia aparecer para eles. Era para eles fazerem isto. Mas, infelizmente, quando Jesus morreu, os sonhos, a esperança, né? Tudo morreu para eles também, para os discípulos. Morreram para os discípulos, acabou.
Louvado é o nome do Senhor. Quando os nossos sonhos estão mortos, a catástrofe parece ser a nossa companhia. Parece ser a nossa companheira, mesmo quando as circunstâncias te indicam um milagre. Aqueles 2 discípulos de caminho de Emaús, né? Eles não podiam imaginar o que estava acontecendo. Mas era exatamente Jesus que eles pregavam a ponto de arder o coração. E eles andavam por aquele caminho, os 2 discípulos. E quando estava chegando na aldeia de Emaús, Jesus deu uma de que ia prosseguir, né? Ia continuar a caminhada. Talvez Jesus até, olha, vocês vão ficar por aqui e eu vou continuar o caminho. Aí eles dizem assim: não, mas já é tarde, venha conosco. Já é tarde, é perigoso. Venha conosco. Fique aqui conosco. Porque eles gostaram da palavra que aquele moço, aquele desconhecido, né, para eles, no momento. Então eles convidaram Jesus. E ali Jesus foi. Era isso mesmo, que Jesus veio. Estava ali para isso. E chegando lá, glória a Deus. Chegando lá, eles conversando, aí chegou a hora da janta, né? Partiu o pão. Aí Jesus pegou o pão e ele levantou os céus e deu graça. Aleluia. Quando Jesus fez isto, amados, eles abriram os olhos. Eles falaram: é Jesus, é Ele que está conosco. Porventura, quando Ele falava conosco pelo caminho, não ardiam os nossos corações. É Ele. E eles ficaram ali, né, todos eufóricos, né? E Jesus foi embora, desapareceu de diante deles. E eles olharam um para o outro, todos alegres. Meu Deus, como que a gente não percebeu que era Jesus? Sabe por quê? Porque os seus sonhos estavam mortos, estavam enterrados. Quando os sonhos morrem, acaba a esperança, né? Acaba a fé, acaba tudo. Não deixe o seu sonho morrer. Não deixe o seu sonho morrer. Fique para o seu irmão, diga para ele: não deixe os seus sonhos morrer. Oh, aleluia. Não deixe o seu sonho morrer. E aí, eles levantaram e falaram: vamos voltar para Jerusalém. Olha só, aqueles homens que disseram para aquele moço: não prossiga, não vai, porque já é tarde, é perigoso. Agora, altas horas da noite, eles não importaram com nada, né, que era tarde ou que horário que era. Eles levantam e vão para Jerusalém. Quando os nossos sonhos estão vivos, amados, não há dificuldades, não há circunstância na nossa frente. Nós passamos por tudo, nós passamos por cima de tudo, nós prosseguimos, nós não olhamos para as dificuldades. Quando os nossos sonhos estão vivos, quando nós olhamos para o Senhor, nós passamos por cima de todas as dificuldades. Então eles levantaram e seguiram para Jerusalém, voltaram para Jerusalém, para junto dos demais discípulos. Eles dizem assim: voltemos, portanto, a Emaús. Não, essa aqui já foi. E ali houve mais que um reconhecimento. Ali seus sonhos foram restaurados. Eles reconheceram o milagre. Agora eram sonhadores novamente. Graças a Deus, aleluia. Interessante observar que quando eles reconheceram
que era o Senhor Jesus. E Jesus de repente desapareceu. Ele falou: agora eu já fiz o que eu tinha que fazer, não precisa mais de eu aqui. E Jesus foi embora. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Amados, os meus sonhos, os seus sonhos, eles não podem morrer jamais. Em Joel capítulo 2, versículo 28, você pode colocar para a gente? Joel 2, 28. Graças a Deus. Bendito seja o nome do Senhor, porque Ele vive e Ele está conosco. E há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões. Glória a Deus. Terão sonhos, terão visões. Quando Ele derramar o Espírito sobre toda a carne, e o Espírito do Senhor já foi derramado sobre nós, sobre a minha vida, sobre a sua vida. Louvado é o nome do Senhor. Por que os velhos sonharão, né? Que ele diz que os velhos sonharão. Por que os velhos sonharão, né? Para você falar que um jovem, uma criança sonha, é normal, né? Se você perguntar para uma criança: é o que você vai ser quando crescer, né? Quais os seus sonhos? O que você vai ser quando crescer? Provavelmente ela vai dizer: eu vou ser jogador de futebol, eu vou ser um cantor, ou outras coisas assim, né? Para o jovem, a mesma coisa. E para o velho? Uma pessoa de mais de idade, você fazer uma pergunta dessa, provavelmente ela vai falar: olha, eu só quero sombra e água fresca, eu quero deitar numa rede, né? Ficar tranquilo, eu não quero se preocupar com nada, né? Meu Deus, aleluia. Então provavelmente eles irão falar isto, e falar aqui que é uma boa aposentadoria, férias, né? Ficar sentado assistindo TV, com controle remoto e outras coisas. Mas os nossos sonhos não podem morrer jamais. Enquanto estamos vivos, nós temos sonhos. Não importa a idade, não importa a situação, temos sonhos. E os nossos sonhos não podem morrer. Amém? Graças a Deus. Louvado seja o Senhor. E eu quero que você realmente pensa nesta palavra, que você possa colocar no seu coração e ver o quanto que o Senhor é bom. Porque Ele, nas horas das dificuldades, nas horas que você pensa que está sozinho, nas horas da sua tristeza, assim como os discípulos estavam tristes, abatidos, chateados, amargurados, Jesus estava ali. E muitas vezes Jesus está ao nosso lado e nós nem percebemos, porque essas coisas parecem que tomam conta da gente, invade o nosso coração e impede de nós percebermos a presença do Senhor. Então que você possa abrir o seu coração, que você possa falar: aqui não tem lugar para a tristeza, aqui não tem lugar para o desânimo, aqui não tem lugar para nada disso, aqui só tem lugar para o Senhor. Senhor, habita em mim, habita ricamente em mim, Senhor, faz morada em mim, Senhor, ressuscita os meus sonhos, Senhor. Eu quero ter uma vida íntima contigo, porque eu tendo uma vida íntima contigo, me leva ao centro da vontade de Deus. É isso que eu quero.
É isso que nós precisamos. Vivemos num mundo mau, num mundo terrível. Por quê? Porque estamos vivendo nos últimos tempos. E nós temos que estar alegres em todos os momentos, porque em todos os momentos essas coisas vêm e nos cercam e queiram nos fazer desistir, trazendo desânimo, trazendo todas essas coisas que foi dita aqui, de tristeza, angústia, depressão e um monte de muitas outras coisas. Então, olha para o Senhor e não desista, amém? Graças a Deus. Pedir para a Carol cantar esse cântico agora. Aleluia, Jesus.